Enquanto o pessoal termina de descer, guardar para orar, a gente vai dar continuidade hoje, né, no estudo da nossa confissão de fé, terminando e encerrando o capítulo 7. Vai ser a última sessão hoje do capítulo 7 que a gente vai ver, né? Esperar. Então, já antes de orar, só para posicionar em que ponto a gente está, né, da nossa confissão de fé, a gente está chegando ao fim do capítulo 7. Antes de dar início, eu vou fazer um breve resumo do que a gente viu até aqui, né? Sempre lembrando que podemos dizer que esse capítulo 7 está incluso, digamos, numa seção maior, que vem do capítulo 6, que fala do pecado, né, da queda e o castigo, e o capítulo 7 fala dos pactos de Deus, né, o pacto de obras com Adão, entrando depois no pacto de graça, e no capítulo 8, que começa na próxima semana, vai falar de Cristo como mediador, né? Eu vou orar para a gente dar início. Senhor, Pai amado, Pai querido, muito obrigado por esse momento, Senhor, que a gente pode estar aqui recebendo a Tua Palavra, Pai, nos alimentando da Tua Palavra. Muito obrigado pelo Teu Santo Espírito que nos vivifica, Pai, pelo esse momento que a gente pode estar aqui no dia do Senhor, com irmãos em comunhão, que esse ensinamento que a gente vai receber agora, que possa não ser só para nosso intelecto, mas também para mudança da nossa vida, Pai, para aplicação no nosso dia a dia, para que a gente possa cada vez mais conformar a nossa vida com a Tua vontade revelada em Tua Palavra, Pai. Muito obrigado por esse momento. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Sobre o capítulo 7, que nos é apresentado, né, o pacto no capítulo 7 nos é apresentado que o pacto é a maneira com que Deus se relaciona com a sua criatura, né? Vimos que o pacto de obras foi feito com Adão e em seguida que o homem desobedeceu, caiu e foi incapaz de obediência e de vida, foi feito um segundo pacto, o pacto de graça. Vimos que, como explica a nossa confissão de fé, nesse pacto, Deus livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele, para que sejam salvos e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito, para dispô-los e habilitá-los a crer. Na última aula, o pastor Fernando, ao explicar a seção 5, demonstrou como foi administrado esse pacto de graça no Antigo Testamento, né, no tempo da lei. Hoje vamos finalizar esse capítulo com a seção que nos demonstra como esse pacto é administrado no tempo do Evangelho, agora que o Cristo, o Messias, já foi manifestado. Eu vou ler aqui da folha, mas vocês podem acompanhar ali no slide. O capítulo 7, a seção 6, diz o seguinte: sobre o Evangelho, quando foi manifestado Cristo, a substância, as ordenanças pelas quais este pacto é dispensado são a pregação da palavra e a administração dos sacramentos, do batismo e da ceia do Senhor. Por estas ordenanças, posto que poucas em número e administradas com maior simplicidade e menor glória externa, o pacto é manifestado com maior plenitude, evidência e eficácia espiritual a todas as nações, aos judeus bem como aos gentios. É chamado o Novo Testamento. Não há, pois, dois pactos de graça diferentes em substância, mas um e o mesmo sobre várias dispensações. Então, nessas duas últimas sessões do capítulo 7, deixam bem claros pelo menos 3 pontos fundamentais aí, né? Ele vem falando desse relacionamento com Deus, com o homem, na sessão 1, depois ele apresenta o pacto de obras feito com Adão, então depois o pacto de graça, né? E 3 coisas ficam claras quando a gente chega à sessão 5 e 6, fechando o capítulo 7. Que o pacto da graça foi em todo o tempo o mesmo em substância, ou seja, a substância, a sua essência era a mesma, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que ele foi administrado, ou seja, a sua dispensação, né, como muitas vezes é dito aí na própria confissão, ele foi administrado sem nenhuma alteração em sua essência, e que há somente 2 pactos claramente expostos e fundamentados na Escritura, o pacto das obras e o pacto da graça. Na última aula, o pastor Fernando expôs que isso é substancialmente, diferente da noção mais recente trazida pelo dispensacionalismo.
que crê que Deus utilizou diferentes princípios ao longo do tempo e que alguns até podem ser distintos ou contrários entre si. Ou seja, no dispensacionalismo, diferente do Pacto da Graça, como foi visto na última aula, é como se Deus fosse mudando a maneira com que Ele quer trazer a redenção para o povo de Deus, né? Não deu certo dessa maneira, vamos tentar de outra maneira. Como se Deus ali traz uma humanização da parte de Deus, como se Deus precisasse estar sempre mudando a maneira com que Ele lida com o homem. E a gente vê que na Escritura isso não é dessa maneira, né? Fica muito claro que esse entendimento, o entendimento do dispensacionalismo, não encontra nenhuma sustentação na Escritura. A nossa confissão de fé, com base sólida na Escritura, nos ensina a unidade essencial do pacto de graça, que é somente pelo qual, desde a queda, ou seja, desde a queda do homem, foi o pacto de graça, é a maneira com que Deus tem lidado com os pecadores, né? E temos visto que podemos sim dizer que houve mudanças na maneira da administração deste pacto, conforme a revelação de Deus foi sendo desvendada ou ampliada. Conforme Deus ia revelando cada vez mais o seu plano da redenção, essa administração do pacto, ela ia sendo ampliada, ia sendo mais conhecida para o homem. Esse plano da redenção de Deus ia sendo cada vez sendo mais conhecido pelo homem. Se há algo que podemos chamar de elemento de verdade dentro da visão dispensacionalista, é o fato de que houve mudanças na administração desse pacto. Mas as mudanças foram uma ampliação e um desenvolvimento, em vez de uma descontinuidade, né? Não houve assim, Deus não deu certo dessa maneira, então vou tentar de uma outra maneira. Não, é o mesmo pacto administrado de uma maneira diferente. As mudanças foram de ampliação e desenvolvimento em vez de descontinuidade. Até por isso, vemos a confissão de fé mesmo falar em dispensações. Não é errado falar em dispensações, desde que não seja negada uma unidade nesse pacto de graça e que ela foi uma só em todos os períodos, desde a queda até hoje, há uma unidade nesse pacto. Através dessas dispensações, as ampliações nessa revelação de Deus, Deus estava sempre conduzindo o seu povo a achar sua salvação somente em Cristo. Ou seja, esse pacto de graça, o tempo todo, desde que ele foi firmado lá no Antigo Testamento, ele aponta para Cristo. Aqueles que viveram no Antigo Testamento, a sua salvação não era de outra maneira senão a crença naquele Messias que ia vir, né? O Messias que estava por vir e a redenção que viria através dele, né? Nunca foi imaginado que haveria alguma outra maneira de salvação além da que é obtida através do sangue expiatório. Na verdade, o que podemos dizer é que quanto mais foi revelado, mais ficava claro o entendimento de que há e sempre haverá apenas uma maneira para a salvação, a que é providenciada por Deus em Cristo, nosso Redentor. Então, assim, isso aqui tentando dar um breve resumo do que a gente trouxe até aqui, né? Até o que nos trouxe desde o ponto 1 da seção 1 do capítulo 7 para a gente chegar agora na seção 6, e eles nos trazem algumas conclusões importantes, né? A primeira é que as ordenanças do Antigo Testamento eram uma antecipação da redenção através de Cristo, e assim sendo, ela é suplantada pelas ordenanças do Novo Testamento, que tem o mesmo significado essencial. É devido à unidade do pacto em todas as dispensações que os apóstolos podem intercambiar, ou seja, usar a mesma terminologia das ordenanças do período do Antigo e do Novo Testamento. Devido ao fato da circuncisão e do batismo, e da Páscoa e da Ceia do Senhor serem sinais e selos da mesma aliança, os apóstolos podem chamar uma pelo nome da outra. Ou seja, a administração, né, desse pacto, quando a gente vê no Antigo Testamento, através da circuncisão, da celebração da Páscoa, e agora no Novo Testamento, através do batismo, da Ceia do Senhor, eles não foram uma mudança na maneira com que Deus lidou com o povo. Simplesmente é uma administração diferente do mesmo pacto. São selos que apontam para esse mesmo pacto de graça. Isso fica claro em duas passagens, se os irmãos puderem abrir. 1 Coríntios 5:7. 1 Coríntios 5:7, Paulo, escrevendo aí à igreja de Corinto, ele diz o seguinte: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal,
foi imolado. Ou seja, você vê que Paulo, falando da morte de Cristo, falando ali, trazendo para a questão da ceia do Senhor, ele usa a terminologia do Antigo Testamento, chamando Cristo do Cordeiro Pascal. Aqui Paulo traz a imagem de que na administração do pacto da graça no Antigo Testamento, a morte do Cordeiro Pascal, no lugar dos primogênitos de Israel, prefigurava, ou seja, antecipava algo melhor que estava por vir. Ou seja, apontava para a morte de Cristo, para a redenção do seu povo. Então, por essa ser o mesmo pacto administrado de maneiras diferentes, essas simbologias do Antigo Testamento são todas, digamos, confirmadas no Novo Testamento através de novas administrações, e por isso o nome de uma pode ser, de certa maneira, intercambiável e ser essa troca, né? Pode ser chamado um pelo outro. Em Colossenses 2, 11 a 12, Paulo diz o seguinte, aí agora falando da circuncisão, né? A gente viu da ceia, em Colossenses 2, 11 a 12, a gente vê ele falando, usando o termo da circuncisão, se referindo ali ao batismo. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, Paulo está usando aqui a circuncisão com um paralelo como o batismo, que no Antigo Testamento a circuncisão apontava para esse despojamento da carne, para essa inclusão no povo de Deus, e agora que o batismo faz esse papel, faz o papel desse selo da circuncisão. Um comentarista bíblico diz o seguinte: como o rito de introdução na antiga aliança, a circuncisão significava a separação do pecado, a mudança de coração e a inclusão na família de fé. Paulo afirma dramaticamente que no batismo em Cristo e em seu corpo, esses gentios já haviam sido circuncidados. O batismo é a circuncisão de Cristo e significa a purificação do pecado, a renovação pessoal operada pelo Espírito de Deus e a membresia no corpo de Cristo. Nessa maneira fica então evidente essa unidade no pacto da graça, no Antigo e no Novo Testamento. Batismo e ceia não são idênticos à circuncisão e à Páscoa, mas correspondem a elas para os mesmos benefícios espirituais e substituem como sinais desse pacto. Ou seja, a gente não tem mais a circuncisão e a comemoração da Páscoa como sinal, como selo desse pacto. Hoje em dia, na nova administração, esses sinais, esses selos, são o batismo e a ceia do Senhor. Então, com agora o assunto, digamos, já introduzido, podemos falar um pouco mais sobre as três, digamos, eu separei em 3 afirmações aí que essa sessão traz, né? A primeira afirmação ali, que começa ele dizendo: sobre o Evangelho, quando foi manifestado Cristo, a substância, as ordenanças pelas quais este pacto é dispensado são a pregação da palavra e a administração dos sacramentos, do batismo e da ceia do Senhor. Essa seria a primeira grande afirmação, né, que a gente pode pegar para destrinchar e entender um pouco melhor o que ele está querendo dizer nessa sessão. Então fica claro que o pacto, atualmente, após a vinda de Cristo, é administrado através de 2 ordenanças principais: a pregação da palavra de Deus e a administração dos sacramentos, da ceia, do Senhor e do batismo. Até depois, quando a gente vai tratar mais para frente, né, na continuação do estudo da Confissão de Fé, a gente vai ter um capítulo que vai falar só sobre batismo, só sobre a ceia, sobre os sacramentos, e fica aqui importante dizer só que, diferente, por exemplo, da Igreja Católica, que institui 7 sacramentos, a gente acredita que os sacramentos devem ser instituídos por Cristo, e em sua palavra Cristo instituiu 2 sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. Por isso que, dentro da tradição reformada, são esses 2 os sacramentos que a gente acredita que devem ser administrados como os selos dessa aliança, né? E também é muito profunda e interessante essa ligação entre a pregação e exposição da palavra de Deus e a administração desses sacramentos. Antes, né, de tratar essa ligação entre essas 2 ordenanças que Deus deu, que é a pregação da sua palavra e a administração dos sacramentos, é importante a gente dar uma definida no que seriam os sacramentos, para posicionar, né? E aí, utilizando a pergunta 92, né, do nosso Catecismo Maior, ele diz que um sacramento é uma santa ordenança, instituída por Cristo
na qual, por sinais sensíveis, por coisas que a gente pode ver, tocar, Cristo e as bênçãos do novo pacto são representadas, seladas e aplicadas ao crente, né? Então, o sacramento não só tem esse papel do selo, de representar algo dessa nova aliança, como também ela é aplicada a nós e nos traz bênçãos, né? Nos versículos que a gente leu agora há pouco, em Colossenses e também em Coríntios, fica claro que o sacramento é um sinal visível pelo meio do qual Deus oferece sua promessa de graça numa forma externa. Esses sinais externos, o batismo e a ceia do Senhor, selam e confirmam as promessas pactuais de Deus. Como Agostinho gosta de dizer, né? Ele usa duas linguagens poéticas que eu acho muito bonitas para falar dos sacramentos, né? Ele diz que os sacramentos são palavras visíveis. É como se a gente pudesse ver aquilo que Cristo está falando, pudesse tocar. Ou sinais visíveis dessa graça invisível. É um sinal ali que a gente pode ver e representa aquilo que foi feito, aquilo que está sendo feito internamente de maneira visível, na parte externa, né? Assim, uma comparação até, digamos, não sei se a melhor, mas uma que a gente pode ter é com alguém que é recém-casado, né? Alguém que é recém-casado, o dia que ele casou, ele de repente internamente, assim, de um dia para o outro, ele não vai sentir essa mudança. Pô, ontem eu era casado, hoje eu não sou. A vida dele, ele internamente é a mesma pessoa, ele não mudou ali de uma pessoa que ele era para outra. Mas ele botou aquela aliança, ele fez os votos dele e de vez em quando ele vai esbarrar ali na aliança. E aquela aliança vai lembrar a ele dos votos, daquele pacto que ele fez com a sua esposa. Aquilo ali é um sinal visível daquela aliança que ele fez no Senhor com a esposa dele, né? Então, os sacramentos, de certa maneira, têm esse papel, né? De nos mostrar visivelmente esse pacto que Deus fez conosco, essa administração desse pacto. Essa ligação intrínseca entre as duas ordenanças, a da pregação da palavra e da administração dos sacramentos, pode ser colocada por quatro simples afirmações. Ou seja, essa ligação entre a pregação da palavra e a ceia e o batismo do Senhor, a gente pode colocar de quatro maneiras. A primeira é que a palavra de Deus explica o sacramento. A segunda é que o sacramento confirma a mensagem dessa palavra. O sacramento tem a sua autoridade na palavra e a palavra nos ensina como responder ao sacramento. Vamos botar isso aí de uma maneira mais tangível, encontrando isso na palavra do Senhor. Por exemplo, vamos abrir lá em 1 Coríntios 11, 23 a 26. Vamos usar como exemplo aí a celebração da ceia do Senhor, né? Quando Paulo fala sobre a ceia do Senhor na igreja de Coríntios. E vamos ver como essas quatro afirmações, né, podem ser entre a ligação entre a pregação da palavra e a administração do sacramento pode ser encontrada de maneira aí na Escritura, né? Em 1 Coríntios 11, 23 a 26, se alguém tiver achado, pode ler. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis que é a razão porque há entre vós fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados no mundo. A gente está falando aqui dessa primeira afirmação, né, das duas ordenanças que Deus deu como administração desse novo pacto. A pregação da palavra
e a aplicação dos sacramentos, da Santa Ceia do Senhor e também do batismo. Então aqui, utilizando a Ceia do Senhor como exemplo, a gente vai ver como existe uma ligação forte entre essas duas ordenanças, a pregação da palavra e a administração do sacramento. Por exemplo, quando a gente lê em 1 Coríntios 11, que o irmão Alexandre leu, a gente vê que a Ceia do Senhor, por exemplo, nos confirma a encarnação de Cristo. Quando Cristo a institui, ele diz: esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. Com essas palavras simples e esses símbolos simples, Jesus nos apresenta a si mesmo como Salvador, o Deus encarnado. Ou seja, só por essas simples palavras dadas e essa apresentação do sacramento, a gente tem aí que a palavra explica o sacramento e ao mesmo tempo traz com ele o seu significado, né? Isso é um exemplo. O próprio Paulo diz nessa passagem de Coríntios que com a ceia do Senhor nós proclamamos o Evangelho. O pão partido e o vinho servido apontam para o sacrifício do Salvador em nosso lugar. Toda vez que esse sacramento é ministrado, o Evangelho está sendo proclamado, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, a palavra explica esse sacramento. A palavra está aí explicando o sacramento. O outro ponto importante é que a ceia do Senhor também confirma a união e a comunhão que temos como parte do corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 10, 16 e 17, Paulo diz: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Ou seja, o sacramento aqui, né, o dividir do pão, o compartilhar do pão, do corpo de Cristo, ele confirma essa mensagem que Cristo trouxe, que a igreja como uma só, com essa unidade do seu corpo. Então, com o sacramento ali fica muito claro que, embora sendo muitos, nós somos somente um com Cristo, o pão da vida. Então, aqui o sacramento confirma essa mensagem da palavra. A ceia do Senhor também confirma a nós que nos alimentamos de Cristo, como foi pregado aqui hoje pela manhã pelo pastor Fernando, de maneira tão contundente, bonita, e que nos trouxe essa imagem que a gente precisa constantemente nos alimentar de Cristo, que aqueles que são de Cristo têm essa necessidade, só vão estar saciados na plenitude dos tempos quando estiverem junto com Ele, que essa fome, essa sede não tem fim. E a ceia do Senhor nos confirma isso. Lá em João 6, 47 e 51, Cristo diz: eu sou o pão da vida, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aqui Cristo está nos ensinando que ter fé é como comer e beber dele. Aqueles que têm fé em Cristo, eles comem e bebem, eles precisam, algo que é uma necessidade mais intrínseca ali da alma deles, como uma necessidade de comer e beber é do nosso corpo. É algo que a gente não vai estar saciado, a gente vai precisar novamente e precisar estar comendo dele. Nós nos alimentamos em Cristo pela fé. E quando partilhamos da ceia, pela fé nos alimentamos de Cristo e somos nutridos por Ele, e assim firmados na fé. O sacramento aqui recebe sua autoridade da palavra e do próprio Cristo, como verbo de Deus encarnado. Então aqui você vê que foi Cristo, mesmo fora da instituição, digamos, do sacramento, ele já vem trazendo essas verdades e vem trazendo essa autoridade do sacramento através da sua palavra, da exposição da palavra. Então a gente viu que a palavra explica o sacramento, que o sacramento confirma a mensagem da palavra e que o sacramento tem sua autoridade na palavra. E por último, a palavra nos ensina como responder ao sacramento. Em 1 Coríntios 11 a 28, que a gente acabou de ler, diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ou seja, a palavra aqui nos ensina também como a gente responde ao sacramento, por exemplo, da ceia do Senhor. Examinemos a nós mesmos e assim podemos comer do pão e beber do cálice. Essa resposta ao sacramento é uma resposta que é sempre dada com fé e comprometimento. Crer que Deus diz ali, a gente deve crer quando a gente toma o sacramento, a gente deve crer no que Deus diz que ali está sendo simbolizado. Essa resposta, crer no que Deus diz que está sendo simbolizado. Crer
e se comprometer a andar diante de Deus conforme as promessas simbolizadas nesse sacramento. Ou seja, o sacramento aponta, traz essa questão da reflexão, né? O sacramento recebe sua autoridade na palavra, a palavra nos ensina a responder. No caso da Santa Ceia, a gente deve examinar. É um convite a andar em santidade, é um convite a andar cada vez mais de acordo e no caminho trilhado e deixado através dos mandamentos de Cristo. Ou seja, não há como dissociar a pregação da palavra da administração dos sacramentos. É algo que está unido. Então, por isso, essas duas ordenanças que são colocadas aí na confissão de fé como ordenanças deixadas para a administração desse novo pacto. Somos obrigados a andar de acordo com as promessas desse pacto. Por isso, a necessidade desses sacramentos serem feitos na reunião solene, no culto. Por isso, a necessidade de abrir a palavra e explicar sempre que os oficiais da igreja vão administrar os sacramentos, para que a igreja saiba o que ali está sendo apresentado, para que a igreja tenha o entendimento de que aquilo é firmado na palavra de Deus vivo, que aquilo é algo que foi instituído por Deus. Por isso, a pregação da palavra e a administração dos sacramentos estão sempre entrelaçados e são ordenanças para a administração do novo pacto. Da nova administração do mesmo pacto de graça. Outras considerações importantes a se fazer sobre essa sessão, a gente encontra ali no segundo trecho, onde ele começa ali por estas ordenanças, posto que poucas em número e administradas com maior simplicidade e menos glória externa, o pacto é manifestado com maior plenitude, evidência e eficácia espiritual a todas as nações, aos judeus, bem como aos gentios. Ou seja, essa nova administração do pacto, ela é caracterizada por uma superior simplicidade, clareza, plenitude, infalibilidade, poder espiritual e extensão em sua aplicação. Hoje mesmo, quando a gente estava lendo ali, né, pela manhã, na leitura continuada das Escrituras, se não me engano, 2 Crônicas 5, ali o serviço no templo, e você vê todo aquele simbolismo, os levitas, as trombetas, a colocação da Arca da Aliança, você vê que é algo muito pomposo, algo que externamente era muito mais suntuoso do que as ordenanças que são hoje em dia. Mas por quê? Porque essas ordenanças são mais completas. Antigamente elas tinham que apontar para algo que ia até acontecer, para que os crentes tivessem um entendimento maior. Conforme o tempo passando, essa revelação de Deus aumentava. Mas hoje a plenitude e a infalibilidade delas já demonstradas em Cristo, por isso elas têm uma superior simplicidade. Ou seja, a presente administração do pacto é superior à anterior. E a gente pode ver isso por alguns pontos, como, por exemplo, que a verdade, antes da vinda de Cristo, havia sido parcialmente revelada nos tipos e símbolos no Antigo Testamento. Agora ela é revelada na história viva e no ensino didático através da pregação e dos sacramentos. Além disso, aquela revelação foi plenamente acrescida aqui, né, na questão de sendo revelada conforme o tempo ia passando, né? Bem como tornada ainda mais clara pela encarnação de Cristo e pela missão do Espírito Santo. E, enquanto que no Antigo Testamento, de maneira geral, ela foi circunscrita a um só povo, a presente administração, desembaraçada de todas as organizações nacionais, abrange toda a terra, ou seja, todos os povos. E aqui entramos na conclusão muito importante sobre essa questão do Pacto da Graça, né? A todas as nações, aos judeus, bem como aos gentios. Então, fica claro que nesse pacto há uma só igreja verdadeira durante todas as épocas. Não havia um povo de Deus e no Novo Testamento um outro povo de Deus, como se Deus tivesse errado, rompido com o povo anterior e agora não, vou fazer um novo povo aqui. Não, esse pacto inclui uma igreja só verdadeira durante todas as épocas. O fato de que as Escrituras falam da igreja como um organismo contínuo através da história é corolário da unidade deste pacto, ou seja, é algo que a gente consegue intuitivamente a entender o pacto ao ler as passagens que confirmam esse pacto, é algo que a gente vem e logicamente deduz, né? Em Mateus 28, 18 a 20, se alguém puder abrir e ler, Mateus 28, 18 a 20. Ensinando
Então aí fica claro, né, de que esse pacto, agora na administração do Novo Testamento, ele não está mais circunscrito somente ao povo de Israel como nação, mas sim a todas as nações da terra. Em Efésios 2, 15 e 19 também, se alguém puder abrir e ler. Efésios 2, do versículo 15 ao 19. Até o 19. Evangelizou pais a nós outros, que estavam longe, e pais também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Então aqui fica claro, né, que Cristo ofereceu em seu próprio corpo, como sacrifício final, para o qual os sacrifícios do Antigo Testamento meramente apontavam. As leis cerimoniais do Antigo Testamento, que separavam os judeus e os gentios, não são mais apropriadas ao povo de Deus depois do cumprimento em Cristo. O novo Adão, Cristo, é o cabeça da igreja, que é distinguida também pela unidade sem descendentes. Já lá em Isaías 57, 19, o profeta já dizia: como fruto dos seus lábios criei a paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, eu o sararei, os de longe e os de perto. Por meio do Evangelho de Cristo, o Espírito coloca gentios, os de longe, e judeus, os de perto, juntos, como verdadeiro Israel diante do Pai, em cumprimento à promessa de Isaías. Ou seja, não são dois povos de Deus. O pacto da graça, né, o pacto de graça, traz isso muito claramente. Foi o mesmo povo de Deus, desde o Antigo Testamento, na administração desse pacto no Antigo Testamento, até hoje a administração do pacto no Novo Testamento. Esta unidade do povo de Deus, como um só, seja no Antigo ou no Novo Testamento, não poderia ser verdade se houvesse qualquer mudança na essência do pacto. Ou seja, se esse pacto tivesse mudado em essência, isso não poderia ser verdade. Mas é verdade exatamente pelo fato desta mudança ser apenas da maneira como ele é administrado. Como demonstra esse trecho dessa sessão, a única diferença, entre aspas, aí, é a que vem através do desenvolvimento até a sua realização em Cristo. O pacto da graça não mudou, mas porque agora foi totalmente revelado e completamente efetuado, pode ser visto com mais simplicidade, claridade, plenitude e eficácia do que era o caso em qualquer período antes da vinda do Cristo em substância. Então aqui a gente, nessa segunda afirmação, a gente vê também essa questão da unidade da igreja, do povo de Deus, desde o Antigo Testamento, com a instituição desse pacto de graça após a queda, até hoje, um só povo de Deus nesse período todo da história, né? E na parte final, aí, entrando já na parte final dessa sessão, ele diz aí na última frase, né, não há, pois, dois pactos de graças diferentes em substância, ou seja, em essência, mas é um só sobre várias dispensações. E aí é importante, né, se a gente, nessas várias aulas aí, já são 6 aulas, a gente ficou até um período aí sem EBD, mas se a gente conseguiu reter alguma coisa aqui, eu acho que um ponto crucial e essencial é o entendimento que a antiga aliança era preparatória para a nova, e a nova cumpre a antiga, mas que contudo ambas, tanto a antiga aliança quanto a nova aliança, são o pacto de graça, são o mesmo pacto de Deus com o seu povo, né? Essa unidade do pacto fica bem clara, por exemplo, em alguns trechos da Escritura. Por exemplo, quando Deus, imediatamente após a queda, deu à raça humana um conhecimento rudimentar do plano da salvação por intermédio do Redentor, conforme está lá em Gênesis 3,15. Neste momento, Deus também revelou o fato elementar da nudez pecaminosa do homem ser coberta apenas pelo sacrifício de uma vida em substituição. Aí, se os irmãos quiserem anotar, você pode ver isso lá em Gênesis 3:21 e também em Gênesis 4:1-8, já essa primeira noção do pacto de graça aí do Redentor que havia de vir. Mais tarde, Deus revelou mais inteiramente a Noé
o escopo e a grandeza do seu propósito redentivo. Está lá em Gênesis 9, de 9 a 17, 26 e 27. Mas não houve mudança na aplicabilidade do que havia sido previamente revelado. Ou seja, não é que Deus fez um novo pacto aqui, ó, aquele lá que eu fiz com Adão, falando do que ia acontecer, não vale mais, agora é um novo pacto aqui com Noé. Não, é o mesmo pacto de graça, que vai sendo cada vez mais revelado, cada vez mais claramente sendo desvendado diante dos olhos dos homens, né? Já no tempo de Abraão, em Gênesis 17 até 22, muito mais foi dado. A promessa de um Redentor foi mais específica. A grandeza do propósito de Deus foi mais manifestamente conhecido. A igreja foi estabelecida como uma organização visível e distinta, separada do mundo pelo sinal e selo da circuncisão. Ou seja, aqui um pouco mais desse pacto de graça foi sendo mostrado de maneira cada vez mais clara para o homem. Aqui já em Abraão, Deus já separando um povo para si mesmo, colocando um sinal, um selo de aliança, né, com a circuncisão. E aí mais para frente, em Moisés, o conteúdo do pacto da graça foi revelado ainda mais detalhes e riqueza. O simples tema do sacrifício por sangue, né, que estava no centro da revelação divina desde o começo, desde lá de Gênesis 3, foi explicado de maneira mais elaborada no ritual do tabernáculo e nos serviços do templo. E as provisões e expectativas éticas dessa aliança foram expostas através da lei moral, né, dos 10 mandamentos. Ou seja, o que Deus espera com esse pacto do seu povo, como o seu povo deve andar de acordo com esse pacto, e fora as ordenanças sacrificiais que apontavam para o Messias que estava por vir, né? Eu separei um trecho aqui do Joel Bick, no livro da Teologia Puritana, onde ele comenta sobre a questão do pacto da graça, né? E ele deixa bem claro isso, que eu acho que seria o tema central que a gente tem que guardar desse capítulo, né? Que todas essas alianças são, em sua essência, exatamente a mesma aliança da graça que, ao longo de todas as suas sucessivas administrações ou dispensações dessa única aliança, foi revelada progressivamente e com clareza e nitidez cada vez maiores. O conceito teológico de uma única aliança da graça destaca a graça e a misericórdia gratuitas de Deus ao olhar para pobres pecadores em Jesus Cristo. É aquilo, Deus, desde do Antigo Testamento, ele salva de acordo com a fé no seu Filho, no seu Messias que estava por vir no Antigo Testamento, e no Novo Testamento, nessa nova aliança, a fé no Messias que já veio, né? Em todas essas dispensações, Deus exigiu fé em seu Filho. A primeira declaração da semente prometida, em Gênesis 3,15, foi suficiente para pecadores serem salvos, mas em sua misericórdia e bondade, Deus ampliou suas promessas e, desse modo, suas revelações sobre a salvação decretada para o seu povo. O Antigo Testamento continha, com certeza já até na época de Isaías, muitas verdades gloriosas sobre a pessoa e a obra de Cristo. No entanto, apesar dessas verdades, a nova aliança suplanta, sobrepõe a antiga em muitas coisas, as quais de modo algum diminuem a unidade e a concordância substancial e real existente entre elas. Apesar dessa nova aliança aqui, esse ponto é importante, suplantar a antiga em vários aspectos, elas não mudam a essência, né? Não mudam a substância dessa aliança, desse pacto, né? Na verdade, o pacto de graça. Apesar dela, a partir de Cristo, ser mais claramente exposta, a gente já ter toda a revelação de Deus ali, ela não muda essa substância, né? Não muda a essência. Na condição de dispensação final da aliança da graça, a nova aliança no sangue de Cristo implica que a plenitude da revelação especial foi completada. Ou seja, aqui é a questão de que Deus, tudo que havia de ser revelado por Deus para que a salvação dos homens, em Cristo já ficou totalmente revelado. O entendimento, a gente cada vez mais, através da história da igreja, a gente vê que a gente vai tendo um entendimento maior dessas verdades, dessas belezas do Evangelho, mas que essa revelação especial da parte de Deus, através da sua palavra, de sinais, de profecias, foram completas em Cristo. Então, por isso, os sacramentos e as ordenanças serem mais simples, porque tudo aquilo que precisava ser demonstrado e ser trazido ao homem para que o homem entendesse a necessidade de um Salvador, já foi completado em Cristo. No mesmo livro, Joel Bick traz um poema de William Geddes, que viveu entre 1600 e 1694, sobre o Pacto da Graça e como suas raízes estão firmadas
num acordo entre Deus Pai e Deus Filho. Eu vou ler já esse texto, né? A gente já encerrando aqui. Fica essa questão, né? A gente trouxe aqui toda a exposição sobre os pactos, o pacto de obras, o pacto de graça, como é que ele é administrado, como ele foi administrado no Antigo Testamento, como ele é administrado hoje, e que esse pacto de graça é essa moldura, né? Que traz e revela toda a Escritura, a beleza da Escritura no seu centro. Sem essa moldura, sem essas delimitações, digamos assim, esse entendimento do pacto de graça, as verdades bíblicas muitas vezes podem ficar soltas e descontinuadas e traz um Deus humanizado e não o Deus revelado ali nas Escrituras através de um só pacto, do Deus que vem em busca do Salvador, em busca do perdido para salvá-lo, já que o homem por si só na queda não pode mais atingir, não tem essa vontade, como foi bem exposto hoje de manhã, o homem é inimigo de Deus, não tem mais essa vontade de se achegar a Deus. Então Deus, por sua livre graça e misericórdia, fez esse pacto, ele mesmo foi o fiador desse pacto através do seu Filho e vem em busca do perdido. E esse poema, também no livro de Joel Bick, resume muito bem isso, né? Esta é a aliança da graça, que traz consolo tão doce à minha alma. Há um pacto gracioso entre o Pai e o Filho, e entre o Filho e a raça de Adão, que deve se arrepender e buscar a graça do Filho. O Filho ao Pai falou: tomarei sobre mim a natureza do homem. Darei eu mesmo um resgate pelos eleitos para que vivam. Vem, Filho, ele diz. Se assim o fizeres, serão salvos do inferno e da desventura. O Pai ao homem disse: se credes com fé salvadora neste meu Filho, dar-te-ei paz, amor eterno te cingirá. Ou seja, o pacto da graça, a salvação é pela graça do início ao fim das Escrituras, né? Não há nada que o homem possa fazer para conseguir ou merecê-la, senão pela eterna misericórdia e bondade de Deus, já apresentado em Gênesis 3 e sendo cada vez mais revelado ao homem até a plenitude em Cristo. E eu acho que isso é o mais belo desse capítulo, né? Dessa sessão, dessas 6 sessões que a gente estudou, é essa vontade de Deus de vir atrás do homem após a queda, Deus querendo salvar, reunir um povo para si, fazendo todos os meios necessários para que o homem compreendesse aquilo, apresentasse aquilo ao homem e dando, em último, até de maneira gratuita a fé, né, do homem, que é dom de Deus, que sem ela a gente mesmo não poderia crer. Então, essa sessão, né, que agora vai entrar falando sobre Cristo como mediador, né, desse pacto, dessa relação do homem com Deus, eu acho que esse entendimento é o principal para a gente guardar aqui. Não sei se alguém tem alguma pergunta, senão eu vou orar para encerrar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela graça e misericórdia que encontramos em Cristo. Muito obrigado por esses sinais que o Senhor nos deixou, esses selos dos sacramentos, Pai, em que a gente pode ver a Sua palavra ali, digamos, de maneira mais visível e que também nos abençoam espiritualmente, Pai. Muito obrigado pela palavra que acompanha esses sacramentos, que nos dão entendimento através da Tua graça, da Tua misericórdia, da fé que o Senhor nos dá como dom gratuito, Pai. Que a gente possa nunca se apartar dos Seus ensinamentos, do Seu caminho, que a gente possa sempre moldar a nossa vida e adequar a nossa vida cada vez mais à Tua lei, Pai, e que a gente possa viver de maneira piedosa, de acordo com o que as Tuas Escrituras nos ensinam, Pai. Nos capacita para isso com Teu Santo Espírito, que tudo aquilo que a gente vem aprendendo na EBD possa se tornar real e palpável e aplicável em nossa vida, não só para o nosso crescimento de entendimento da Sua palavra, mas também no nosso crescimento numa vida de acordo com o que o Senhor quer para nós, com a Tua vontade revelada. Como o Senhor mesmo diz, aqueles que Te amam obedecem os Teus mandamentos, então que a gente possa Te amar verdadeiramente, obedecendo tudo aquilo que o Senhor nos colocou como vontade, que o Senhor possa nos capacitar para isso cada vez mais, Pai. Nos leva em segurança agora para casa, nos traz de volta para o culto da noite, onde possamos estar aqui em comunhão no dia do Senhor, recebendo de Ti, nos alimentando de Ti, Pai. Que essa fome e sede estejam sempre constantes e que a justiça apresentada por Cristo possa se fazer real em nossa vida. É isso que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.